Amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Montemor, pastores ensinarem seus rebanhos é um mandamento bíblico. O propósito é que a igreja atinja sua maturidade necessária. Inclusive, 1 Timóteo 5,17, ele diz que o pastor deve labutar na pregação e ensino das suas ovelhas. Tradicionalmente, pastores batistas sempre aconselharam os membros de suas igrejas em todas as áreas de suas vidas que se fazem necessárias, sempre à luz da palavra de Deus. Aliás, a Bíblia é a ferramenta mais importante do pastor. Nesse caminho de aconselhamentos, sempre tivemos também uma palavra orientativa em tempos de eleições de governantes em nossa nação. O pastor também vota, porém o desejo aqui jamais te indicar em quem você deve votar, mas melhor do que isso, como você deve escolher aquele que vai governá-lo por no mínimo 4 anos aí pela frente. Estamos às vésperas de eleições municipais e votar sob uma consciência cristã é muito importante. O voto ele é obrigatório em nosso país, mas ainda que não fosse, certamente que eu particularmente desejaria votar, de maneira que conscientemente eu possa participar da escolha de quem vai governar sobre a minha vida debaixo da poderosa mão de Deus. Assim, procuro conhecer de forma antecipada os candidatos a prefeito e vereador, no caso nosso aqui de Montemor. Hoje nós temos informações essenciais e bem acessíveis. Por se tratar de eleições municipais, esses candidatos estão muito mais próximos de nós. Saiba quem ele é, veja as informações preliminares, por exemplo, se ele é casado ou solteiro, são coisas importantes. Se é homem, se é mulher, se tem filhos ou não, o que ele faz, como vive, gostos e por aí afora. Aprofundando um pouco mais, procure saber se está ou não envolvido com escândalos, negócios escusos ou mesmo negócios que o poder público lhe possa favorecer em caso de uma eleição. Observe quem são aqueles que lideram estadual e nacionalmente o seu partido, para quem ele prestará algum tipo de contas mais adiante. Descubra se os líderes do seu partido não estão liderando pautas que desfavorecem a vontade da maioria da nação, se esses líderes de fato cumprem seus papéis honestamente nos seus mandatos no Estado e também na esfera federal. Busque saber agora, cavucando um pouco mais fundo, quais são as pautas que ele defende e apoia. Coloque como peso em todas as instâncias de suas buscas os valores cristãos como padrão de medida. Nós somos cristãos e não devemos escolher a partir de uma pauta externa ao conselho bíblico, aquilo que a Bíblia orienta para nós. Assim, questões que contrariam nossas tradições cristãs devem ser analisadas com minuciosidade e julgadas à luz da vontade de Deus. O pastor Franklin Ferreira, em seu recente artigo no jornal A Gazeta do Povo, ele disse que, abre aspas, o cristianismo moldou a vida da imensa maioria dos brasileiros, guiando sua moralidade e valores, além de seu senso de justiça. Fecha aspas. O público para quem eu estou falando, que agora são vocês, os membros da Igreja Batista ou frequentadores, é um público genuinamente cristão. Portanto, nossas ações devem mostrar isso, especialmente nas eleições. Ainda que muitas pautas não reflitam a verdade daquilo que eles farão, procure votar em candidatos que defendam, ainda que não cristãos, os valores tradicionalmente resguardados pelos cristãos, como, por exemplo, a família, conforme descrito nas Escrituras, desde Gênesis 1 e 2, o que ele diz e pensa, por exemplo, sobre a família. Candidatos que estão envolvidos, direta ou indiretamente, através de seus partidos, em pautas claramente duvidosas, devem ser evitados. Nacionalmente, estão defendendo causas más como se fossem boas. Isaías 5,20, ele chama a atenção desses, e nossa, quando nós os elegemos também. Ele diz lá assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, e a luz em trevas, e ao amargo em doce, e o doce em amargo. Estejam atentos para o fato de que essas palavras do profeta retratam a realidade não só daqueles dias que o profeta profetizou, mas dos nossos também, ou seja, cerca de quase 3.000 anos depois. Pois bem, como cristãos precisamos ler os dias à luz dos olhos de Deus. Assuntos extremamente relevantes e que impactam em nossas vidas e nos nossos filhos precisam ser percebidos por nós. Questões de moralidade e justiça devem estar na linha de frente.
Para nós cristãos, a riqueza e bem-estar social deve ser regido pela moralidade e justiça. Não é mais a pauta que eu defendo, não é a bandeira e cor que me agradam. É sim aquilo que está mais alinhado com as diretrizes bíblicas e minha nova condição como filho de Deus. E saibam de uma coisa: a agenda do mundo está cada vez mais antropocêntrica e distante dos verdadeiros valores cristãos. Portanto, urge que hajamos como representantes de Deus neste mundo, ainda que de passagem por ele. Pense nas próximas gerações. Nossa sociedade ela está bem pervertida e cada vez mais egoísta. A verdade se tornou relativizada. Devo estar atento a isto quando votar. Aliás, citando novamente o Dr. Franklin Ferreira, ele escreve neste mesmo artigo que falei acima, abrindo aspas, que a sociedade que relativiza a verdade e tolera a injustiça caminha em direção ao afastamento de Deus e pode vir a se tornar alvo de sua ira e desprazer, o que seria muito triste. Assim, quando votar, considere tudo o que for necessário a partir de uma estrutura bíblica para que os valores morais e éticos eles estejam percebidos e preferidos e à frente das nossas escolhas. Exemplo pessoal e caráter devem ser observados. Avalie com lentes limpas. Vote como um servo obediente a Deus. Meu propósito não é pôr um ponto final nessa fala, mas deixar uma reticência, de maneira que você, meu irmão, possa acrescentar aquilo que possa te ajudar a votar, naquele que mais se aproxime da vontade de Deus como seu e nosso futuro governante. Eu quero terminar com um texto ali de Filipenses 4:8, que é muito oportuno, para esse tempo de eleições. Lá diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Deus te abençoe.